Olá, voltamos para uma apresentação do DRE do sistema. Hoje nós temos basicamente 7 grupos responsáveis pela organização do DRE no sistema, né? O plano de contas ele permeia todos esses grupos, que são eles os principais, né, de um DRE: custos variáveis, custos fixos, né, despesas e receitas financeiras e outras despesas além do tributo sobre lucro, né? Isso aqui é como se fosse um pilar de todo o DRE, tá? Nós temos aqui dois regimes no sistema: regime encaixe e regime de competência, né? Aqui eu estou explicando mais sobre cada regime. E aqui nós temos a estrutura do nosso DRE, tá? Basicamente ele tem aqui 10 pontos, né? Então, o primeiro são as receitas, né? Reflete a receita bruta da empresa antes dos impostos, né? Todas as suas vendas, tá? Então aqui vai fazer parte desse primeiro tópico, né? Vamos colocar assim, as receitas financeiras e outras receitas, né? Que fazem parte aqui desse grupo, tá? Outras receitas são receitas provenientes de algum investimento, de algum rendimento, né? Então as receitas financeiras são provenientes das vendas, tá? Então o segundo pilar aqui são os custos variáveis, que, né, reflete as despesas com impostos, né, que vão ser pagas primeiro, né, o custo de compra, né, das mercadorias, e também está incluso aqui o CMV, né, que é opcional você mostrar ou não nesse DRE, tá? Então aqui vai refletir os custos variáveis, né? Temos aqui o pilar número 3, a margem de contribuição, né, que vai refletir a receita líquida depois do pagamento dos impostos, né, e as obrigações de aquisição de mercadorias, etc, né? Então aqui chamamos no sistema de margem de contribuição. É o primeiro resultado, né? Então é esse menos esse, tá? Os custos fixos, né, que são custos provenientes de pagamento de fornecedores, aluguel, energia, funcionários, né? Tudo que mantém a empresa em funcionamento. E aqui ele está colocado no grupo custos fixos. Aqui nós temos o lucro operacional, né, que é o pilar 3 menos o 4, né? O 3, que é o que sobrou aqui da margem de contribuição, menos o 4, os custos fixos, né? Que reflete o lucro bruto, né? Já descontado todos os impostos e todas as despesas obrigatórias para o funcionamento do negócio. No pilar 6 nós temos aqui, né, o resultado financeiro, que ele vai refletir os custos com bancos, empréstimos, multas, juros, né? Então aqui ele vai diminuir um pouco mais aqui do lucro operacional, que é o lucro bruto, tá? Além disso, nós temos o resultado de outras operações, né, que aqui reflete as despesas diversas, né, além do funcionamento normal, por exemplo, como reformas, aquisição de máquinas, que são aquelas despesas que não são corriqueiras, né? Então aqui ele vai refletir no grupo outras despesas, tá? Nós temos o tributo sobre o lucro, né, que aqui basicamente vai refletir o IRPE, o IRPJ e o CLSS. Aqui nós temos finalmente o lucro líquido da empresa, né? Reflete o resultado líquido da sua operação, descontado todos os impostos existentes, né? E aqui ainda temos o ponto de equilíbrio operacional, né? Que é onde, aplicado ao pé da letra, né, é o custo e despesa fixa, né, dividido pela margem de contribuição, tá? É tipo um ponto de equilíbrio mesmo, como o nome já fala, né? Então aqui nós vamos para o nosso sistema, né, e a gente pode ver, aqui eu estou filtrando regime de caixa, né, o tipo comparativo. Temos também um acumulativo, né, quando você filtra ali pelo ano todo e você quer ver o resultado unificado, acumulado, nós temos aqui também, tá? Isso aqui facilita bastante a leitura dos resultados. Eu pedi para exibir aqui o custo da venda, né, e coloquei aqui apenas o mês de fevereiro. Então eu montei esse DRE aqui só para exemplificar todo esse fluxo que eu apresentei, né? Então nós temos aqui todas as receitas, né, e por forma de pagamento, tudo aqui explicado, tá? Então aqui nós tivemos 2.515 de receitas no mês de fevereiro, né, nesse período que a gente puxou. Então nós temos os custos variáveis, né, custo de mercadoria, que é o CMV, né, e custos variáveis, por exemplo, com impostos, com compra de matéria-prima ou mercadoria para revenda, né? Então aqui está tudo exemplificado e sua porcentagem, né, aqui na frente. Então nós temos aqui o primeiro resultado, que é a margem de contribuição, né, que é o que? 1 menos 2, certo? Que é o 717,50. Vemos aqui os custos fixos, né, cada um com sua estrutura. Lembrando que essas estruturas são os planos de conta, que são criados conforme a nossa necessidade, tá? Então aqui no ponto 4,
nós temos os custos fixos, né? Que aqui eu coloquei só como exemplo, né, despesas gerais, tá? Mas aqui você pode exemplificar da maneira que achar melhor, certo? Então coloquei aqui o valor. Temos o lucro operacional, que é o lucro bruto, né? Que a gente chamou lá. Então é o 716,50, certo? Que é o 3 menos o 4. O resultado financeiro, né? Que são outras despesas com bancos, juros, credores, etc. Né? O resultado de outras operações, né? Reformas ou aquisição de máquinas, como a gente apresentou, tributo sobre o lucro e temos aqui finalmente o resultado líquido, tá? Lembrando que esses aqui são opcionais. Se não tiver nenhum lançamento, eles nem vão aparecer aqui, tá? Essas informações, certo? Então aqui nós temos o lucro líquido, que é o resultado, né? E o ponto de equilíbrio operacional, tá? Como esse é um sistema demonstrativo, aqui o ponto de equilíbrio colocou um valor bem baixo, né? Mas a gente fez exclusivamente esse DRE para, né, essa apresentação, né? Às vezes muitos resultados aqui não refletem com a realidade. E é muito simples, né, da gente montar esse DRE, fazer o plano de contas, né? Tanto no financeiro, é bem fácil de você selecionar o plano de contas quando estiver quitando ali um lançamento financeiro. No momento da venda, ele já sabe para onde vai ali a receita de vendas, você não precisa ficar setando, né? Então, esse plano de contas é possível baixar ele em uma planilha do Excel, né? Então, assim, se for o caso de fazer qualquer tipo de alteração externa, né, na estrutura, tem como você baixar em planilha e também tem como imprimir em PDF, tá? E também, como eu falei no começo, é possível fazer o tipo acumulativo, né? Você vai puxar ali o DRE de 12 meses e vai, em uma página só, ver todos os resultados daqueles meses, né, selecionados, ok? Então, é isso. É uma apresentação rápida só é, é, do DRE do sistema, tá? Ficamos por aqui.